vou falar um pouco a respeito sobre o desempenho sexual do homem e da mulher. Primeiramente, temos que saber que o que eu vou falar aqui varia muito de indivíduo para indivíduo, devido à sua biologia, à sua faixa hormonal, às suas emoções e também à sua psicologia individual, tá? Só que eu quero sair de um padrão para tentar explicar alguns alguns fenômenos que a ciência usa para explicar. Por exemplo, qual que é o motivo do homem jovem, de 20 anos, 25 anos, se envolver sexualmente com uma mulher de 40 anos, 35 anos, tá? A ciência e as pesquisas apontam que o homem, quando está na faixa etária dos seus 20, 25 anos, ele tem um nível de libido muito maior do que quando o homem está no período de 45 a 50 anos, porque seu pico hormonal da testosterona tende a se abaixar. E na mulher é ao contrário, aos 20 anos ela começa a ter um pico hormonal, isso faz com que ela esteja e deseje ter mais relações sexuais, e durante os 30 anos a tendência é aumentar cada vez mais. É como se fosse o último impulso da natureza fazendo com que a mulher busque a reprodução da espécie. Então, aos 20 anos começa esse pico hormonal e lá para os 30 anos ele chega ao seu ápice. Então, um homem com 25 anos que está com pico hormonal alto tende-se a se relacionar com uma mulher que também tem um pico sexual hormonal alto. É por isso que muitos casos ocorrem entre homens de 20 a 25 anos, mais ou menos, se envolver com mulheres mais velhas, porque ambos os libidos, ambas as faixas hormonais estão altas, tá? Conforme eu disse, isso varia muito de indivíduo para indivíduo, tá? E por outro lado também, a gente consegue ver que as mulheres com 40 anos, elas procuram sim, fora os fatores emocionais, psicológicos, se relacionar com homens mais novos, tá? Porque o desempenho, tanto do libido como da performance sexual, tende-se a ser equivalente. E eles são compatíveis nesse sentido, tá? Então é muito interessante a gente começar a notar isso no dia a dia, porque isso acontece muito, tá? Já ao contrário, os homens que têm um pico de testosterona baixo lá para os seus 45, 50 anos, onde a natureza está freando ele, né? E uma curiosidade, quando o homem ele está apaixonado ou casado, o pico hormonal dele tem que se abaixar, tá? É outro controle que a natureza faz para o homem continuar protegendo e provendo a sua mulher e seus filhos, tá? Não procurar outras parceiras sexuais. Mas enfim, então quando o homem está na idade de 40, 50 anos e seu pico hormonal está fazendo com que ele não tenha mais esse libido alto, esse desempenho sexual alto, ele tende a procurar uma mulher mais jovem, devido a essa mesma semelhança de desempenho sexual que ele tem com ela. Fora os outros fatores como beleza, né? Quanto mais novo, mais fértil, isso inconscientemente para o homem, então ele procura sim se envolver com mulheres mais novas. Então a escolha do parceiro sexual é influenciada sim pelo desempenho e impulsionamento dos hormônios, do libido, que nem eu mencionei anteriormente. Entretanto, não é esse só o fator determinante. Existem fatores individuais, emocionais, psicológicos, etc, tá? Que precisam ser levados em conta muito. Quando falamos de desempenho sexual do homem e da mulher, há estudos que estimaram uma certa média em relação ao fato do tempo duradouro de uma relação sexual. E nesse tempo, qual é o tempo necessário para um homem ou uma mulher chegar no tal do orgasmo, tá? Mais à frente vamos falar sobre o orgasmo e a intimidade, que é um tema bem importante para a gente mencionar quando o assunto é sexualidade. As pesquisas apontam que o homem demora em média 2 minutos. Exatamente, 2 minutos, uma ejaculação que a gente considera precoce, né? Mas super natural perante aos aspectos biológicos e naturais do homem.
porque ele foi programado para reproduzir com o número máximo de fêmeas no menor tempo possível. Assim ele conseguia reproduzir e dar expansão à espécie e evitar que os predadores ou alguma ameaça impeça a espécie humana de se expandir. Já a mulher, ela demora mais, ela tem uma oscilação sexual maior do que o homem. O organismo dela precisa de mais tempo, ele precisa ser mais estimulado e ele precisa totalmente de outros estímulos que não seja o do homem, porque o homem, quando a gente fala de orgasmo, né, a gente está falando de um fogão a gás, é algo muito linear e rápido a excitação, desde a excitação até o orgasmo. Da mulher não, o organismo dela precisa de mais tempo para produzir certos hormônios, certos neurotransmissores, para assim ela ter essa oscilação hormonal e emocional para ela chegar no tal do orgasmo. O tamanho do testículo do homem, ele é referente ao tamanho da testosterona que esse homem tem. Então, estudos mostram que quanto maior o testículo do homem, ele tem uma probabilidade de ele ter maior índice de testosterona dentro do seu organismo, né? O hormônio masculino. O hormônio que vai impulsionar ele a buscar tanto a reprodução como a ação para alcançar objetivos. E esse estudo é uma analogia com os primatas, porque os cientistas verificaram o comportamento dos primatas e usaram através de uma lógica indutiva, isso é uma lógica por analogia, com nossa espécie, como seres humanos. Eles chegaram nessa seguinte conclusão, que o tamanho do testículo vai interferir muito no desempenho sexual e na proporção de testosterona que ele vai ter no seu próprio corpo. As mulheres geralmente duram em média 13 minutos até ela se sentir totalmente excitada e chegar naquilo que a gente chama de orgasmo. E é muito interessante a gente verificar que nos casais, quando há o ato sexual, geralmente o homem ele fica muito concentrado, ele é programado instintivamente e também através da sua formação do cérebro para fazer uma atividade por vez, para ele focar no objetivo. Isso faz com que ele fique tão concentrado na hora do sexo que às vezes ele não consegue nem falar, nem se expressar ou fazer outra coisa a não ser realizar essa atividade do ato sexual. Diferente da mulher, que ela tem toda uma estrutura diferente do homem, biologicamente, o cérebro também é diferente, que ela consegue fazer diversas tarefas ao mesmo tempo. Isso faz com que ela consiga aproveitar mais o sexo e consiga diversificar as suas atividades durante o sexo, gerando mais prazer para ela mesma e para o seu parceiro. O homem, ele basicamente, quando está com a sua parceira, no sexo, ele esvazia a sua tensão emocional do dia a dia. Aquelas emoções mais profundas, aquela tensão emocional, ele acaba esvaziando durante o ato do sexo. Então, para o homem, o sexo não é só uma atividade de reprodução, é uma atividade de prazer voltada com entre aspas, um relaxamento emocional, fecha aspas. Por isso que ele exprime todo o seu erotismo de uma forma emocional muito profunda durante o sexo. Então, se você parar para verificar, ele sempre vai estar usando o sexo também como uma forma de alívio emocional. Segundo pesquisas, a mulher ela precisa de 30 minutos até que ela fique pronta para realizar um ato sexual. O homem não, 30 segundos já basta. Os hormônios do homem agem muito mais rápido no organismo dele, fazendo esse impulso sexual que seja mais forte perante ao impulso sexual da mulher.